Olá, meus irmãos, hoje é quarta-feira, nós estamos meditando o Evangelho de Lucas, capítulo 13, 22 a 30. No Evangelho, alguém perguntou para Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Então Jesus respondeu: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Então, meus irmãos e minhas irmãs, entrar pela porta estreita é uma escolha profunda que nós devemos viver. Primeiro, lembramos que nós estamos meditando o Evangelho no qual Jesus está indo para Jerusalém. E esse lugar, Jerusalém, será o ponto culminante e a meta decisiva do que Jesus faz. Ele vai dar a vida por cada um de nós. A lição dada nos discípulos de hoje é sobre o que e como o discípulo deve viver para merecer a misericórdia divina. E então Jesus utiliza essa imagem da porta. A pergunta dessa pessoa que é anônima no Evangelho é uma pergunta dirigida a todos nós em todos os tempos. Senhor, são poucos os que se salvam? Então, e quantos deverão se salvar? Talvez essa é a pergunta. Então Jesus vai dizer: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Esforçar-vos. O que nós devemos lembrar? É uma palavra que denota ação feita com o coração. Esforçar significa lutar todos os dias para escolher o caminho de Deus. Não se trata, então, meus irmãos e minhas irmãs, de um esforço desanimado, mas um esforço, uma oração vigilante, uma luta. É um estar vigilantes o tempo todo. O reino de Deus é exigente, não se ganha o reino de Deus sem haver essa luta. E a porta estreita que Jesus põe no Evangelho de hoje, porque não há uma salvação sem esforço. Então, não sendo uma salvação sem esforço, não é Deus que estreita a porta, mas o que estreita a porta da nossa vida é o mundo. E o clima do pecado presente nas relações desse mundo. A expressão porta estreita quer nos dizer que o problema da salvação, meus irmãos, é uma questão de empenho, de esforço, de conversão, de escolher um caminho que vai exigir de nós uma postura muito coerente com a própria palavra de Deus. Se a porta, então, para nós é estreita, então há uma só condição: tornar-nos pequenos diante de Deus, submetidos ao próprio Deus. Não há pessoas, Jesus no Evangelho, não há pessoas recomendadas junto a Deus, nem privilegiados. São aqueles que humildemente se colocam diante de Deus. E a única condição para ser reconhecido pelo Senhor e fazer parte dessa comunhão com Deus é viver o seu amor, a sua fraternidade, é viver a obediência, é se tornar não autossuficiente, mas pessoas que dependem unicamente da própria palavra de Deus e da própria mensagem do Senhor. Lembremos, meus irmãos, que diante da vigilância, diante desse colocar pequeno, Jesus também dizia para nós no Evangelho de ontem, que o reino de Deus ele deve ser na obediência para aqueles que lançam a semente e para aqueles que colocam o fermento na massa. Fazer a nossa parte e esperar que Deus realize todas as coisas. Então, o critério para entrar no reino de Deus é a caridade fraterna, é cuidar, é viver o amor, é se tornar um com o próprio Cristo. É uma mensagem de ânimo, é de esforço para todos nós e para as pessoas de boa vontade. Nós vemos hoje esse agir de Deus para a nossa vida. Hoje, praticar a esperança em Deus é renunciar ao passado, às feridas, é renunciar ao pecado que muitas vezes toma conta da nossa vida. Nós precisamos viver cada dia como se cada dia fosse o último da nossa vida. E viver o juízo de Deus, viver com a intensidade que Deus espera de nós cada dia. Pensar e viver dessa maneira nos leva a melhorar nosso empenho, nossa convivência fraterna. Na verdade, ainda temos muitas coisas para melhorar,
mas confiemos na misericórdia de Deus e nos empenhemos profundamente em viver a palavra e fazer escolhas voltadas para o próprio Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.